verso 37. Quem tem a sua Bíblia, pode abrir a sua Bíblia. Pode ser, aleluia, no celular. Pode ser, aleluia, a sua Bíblia física. Não importa, mas abra a sua Bíblia nesse momento. Você nunca mais vai esquecer esse versículo de hoje. Você nunca mais vai esquecer, aleluia, o que o Senhor falou e vai falar, aleluia, nesse culto de hoje. Pode abrir a sua Bíblia em Lucas 1, versículo 37. E já vai abrindo a sua Bíblia. E já vai falando com o Senhor. Senhor, fala comigo. Senhor, se manifesta hoje na minha vida. Senhor, opera os teus milagres na noite desse dia sobre a minha vida. Eu quero te sentir hoje, Senhor, através da tua palavra, através das orações. Então se manifeste, Senhor. Já comece neste momento, aleluia, a entender esse recado do Senhor e foque nisso, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Lucas 1, verso 37 vai dizer: porque para Deus nada é impossível. Preste atenção nesse momento, não converse. Aleluia, entenda o recado do Senhor, porque se nós ficarmos sem focar na palavra dele, nós não vamos sair daqui como o Senhor gostaríamos que saísse. Lucas 1, 37 vai dizer: porque para Deus nada é impossível. Meus amados irmãos, nós estamos mediante uma palavra profética nesta noite. Nós estamos mediante uma palavra a qual, aleluia, um anjo falou para uma mulher que para Deus nada é impossível. Mas antes de entrar no contexto, antes de entrar no que o Senhor quer que faça nesta noite, essa pregação não vai ser longa, mas vai ser objetiva e direto. Meus amados irmãos, a Bíblia vai relatar nesse versículo que Deus envia um anjo chamado Gabriel até Maria. A Bíblia vai dizer que esse anjo, quando pisou nessa terra, vai entrar onde Maria estava. E quando ele entra naquele ambiente a qual Maria estava, ele vai falar uma palavra para ela. Aleluia, salve, agraciada do Senhor. Mas eu vou falar um pouco com as minhas palavras dentro desse texto, para que os irmãos venham sair daqui hoje entendendo. Quando o anjo Gabriel vai entrar no lugar que Maria estava, ele vai falar: salve, aleluia, serva do Senhor, agraciada por ele. Mas só que, olha só que interessante nessa passagem, quando esse anjo vai falar com ela, fala: tem um recado do Senhor para a tua vida. Eu tenho um recado de Deus para a tua vida. Eu creio que Maria vai pensar naquela hora: qual é o recado? Vai falar: ei, você é uma escolhida do Senhor. Aleluia, você foi a qual o nosso Deus, Pai, Ele escolheu, aleluia, para que viesse, aleluia, um fruto, um filho chamado Jesus Cristo no teu ventre. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que Maria vai virar para esse anjo e vai dizer, com as minhas palavras, para que os irmãos venham entender, mas no contexto dessa história: como posso eu dar à luz, aleluia, que eu sou virgem, eu não me deitei com homem nenhum ainda, como posso eu, aleluia, gerar dentro de mim? E aquele anjo, aleluia, ele vai continuar a conversa com Maria, conjectura, eu falando: ei Maria, o Senhor te escolheu para que dentro de você venha o Salvador desta terra, o Salvador dessa humanidade, aquele que vai lavar, vai remir os pecados de cada um. Preste muita atenção nisso. Então aquele anjo, ele vai falar algo para Maria. Preste muita atenção nisso. Assim como a tua prima Isabel, que era estéril e teve um filho, assim você também, que é virgem, nunca se deitou com homem, aleluia, terá, aleluia, no teu ventre, aleluia, um homem, a qual será,
aleluia, que vai salvar essa humanidade. Então esse mesmo anjo vai falar algo para Maria que a gente leu. Vai falar: Maria, assim como a tua prima que era estéril teve filho, você é virgem, vai ter um filho, vai gerar, aleluia, uma pessoa dentro do teu ventre. Mas eu tenho um recado do Senhor, eu acho que você não vem entender nada. Aleluia, mas eu tenho algo do Senhor para te falar. E o que é? E ele vai falar: porque para Deus nada é impossível. Era como aquele anjo que estivesse falando para Maria: Maria, aleluia, quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, quando Deus quer operar na vida de alguém, aliás, quando Deus ele quer fazer na vida de alguém, não tem limites para Deus. Deus ele faz, Deus ele opera, Deus ele se manifesta, aleluia, independente de como esteja a tua vida, independente, aleluia, de como esteja a tua situação, independente que você não tenha recursos financeiros, independente que você não tenha nada ao teu alcance, aleluia, para que venha se cumprir algo na tua vida. Era como aquele anjo que falou para Maria e falando ao mesmo tempo para a gente aqui hoje: Espírito Santo, aleluia, para mim e para você. Eu não quero saber os recursos que você tem, aleluia, se eu resolver fazer, aleluia, eu vou fazer independente de qualquer coisa. Se eu tiver que operar, eu vou operar independente de qualquer coisa. Se eu tiver que se manifestar na tua vida, eu vou se manifestar independente de qualquer coisa. Aleluia, só que nós temos que entender nesta noite, vai ser muito breve essa palavra, eu vou terminar aqui. Aleluia, nós temos que fazer como Maria falou para aquele anjo. Pastor, o que foi? Ela vai dizer no verso 38: disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. Eu vou repetir isso mais uma vez, porque eu prometi que a palavra não ia ser longa, porque vocês estão entendendo o recado do Senhor nesta noite. Aleluia, o Senhor, Ele quer fazer o impossível na minha e na tua vida. O Senhor, Ele quer operar no dia de hoje na minha e na tua vida. Mas só depende de uma coisa nesta noite. Qual é, pastor? Pedir para que o Senhor venha cumprir a palavra dEle segundo a tua vontade na minha e na tua vida. Meus amados irmãos, vocês não estão entendendo o recado de Deus nesta noite. Abra a tua boca nesse momento e fala com Ele nesse instante: Senhor, cumpra em mim, aleluia, cumpra no teu servo, na tua serva, que é vocês que estão aí sentados, aleluia, a tua palavra de vida. Cumpra em mim, aleluia, tudo aquilo que você tem reservado e preparado para mim. Aleluia, eu vou esperar você falar isso com o Senhor nesse momento. Eu vou esperar você falar isso, aleluia, com o nosso Pai nesse momento, para que você venha sentir a presença dEle, para que você venha sentir o agir dEle nesta noite. Eu poderia, aleluia, ficar enrolando, ficar falando aqui um monte de coisa, aleluia, para dar um tempo de uns 15, 20 minutinhos, aleluia, mas olha a mensagem do Senhor, curta e breve, objetiva para mim e para você nesse instante. Aleluia, nessa última quarta-feira, aleluia, assim como era estéril, aleluia, gerou, assim como era virgem, gerou, aleluia, eu vou mais além, aleluia, assim como vários personagens da Bíblia, várias pessoas da Bíblia, que não andavam, voltou a andar, que era cego, voltou a enxergar, aleluia, assim como pessoas da Bíblia, aleluia, que foi, aleluia, traído, aleluia, que foi caluniado, mas se tornou governador, aleluia, se tornou rei como Davi, aleluia, assim como Deus operou na vida daquelas pessoas e não precisou, aleluia, de ambiente favorável para Deus fazer. Nesta noite Deus quer fazer na minha e na tua vida. Deus ele quer fazer gerar algo dentro de
acreditava, aleluia, no Senhor Jesus Cristo, acreditava no Deus, aleluia, a qual ele servia, aleluia,